e começa mais um Arquidecor Show pela Vesa TV, o nosso programa sobre arquitetura, interiores e tudo sobre o mundo da decoração. Eu sou a Jaque Brito, esse é um tema que faz parte do meu dia a dia e toda semana eu trago aqui convidados muito especiais. E hoje tem uma convidada que é a Fabiola. E eu vou daqui a pouquinho te apresentar, Fabiola, mas o nosso tema, agora que a gente está chegando no fim do ano, estamos aí com o especial de Natal. Então vai chegando agora, fim do ano, todo mundo vai ficando cansado, é hora da gente refletir, da gente pensar na nossa vida. Então hoje a gente trouxe um tema que é como você pode utilizar a autenticidade como um impulso para a sua vida criativa. Fabiola, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Jaque. Muito obrigada. A Fabiola é psicanalista e criadora da RDA, que é uma consultoria de recursos humanos, não é isso? Isso mesmo. Estou certa. Está Fabiola, certa. eu já quero que você se apresente. Fala um pouco da sua vida, sua carreira, como que você começou. É psicanalista primeiro, RH depois, ou vice-versa? Conta um pouco da sua trajetória. Nossa, são tantas coisas. Eu acho assim, primeiro, sou neta da Dona Rita, filha do Gilmar, da Fátima, neta da Dona Joana. Gosto muito de trazer toda a minha história de família sempre que eu me apresento. Comecei a trabalhar com recursos humanos, não por uma escolha, mas foi ali o que se apresentou na vida. E aí, dentro de recursos humanos, eu fui navegando em uma série de coisas, mais especificamente depois para recrutamento, para mentoria de carreira. Isso foi a primeira coisa que veio na minha vida, minha primeira profissão. E aí, lidar com pessoas sempre é uma coisa muito complexa. Não tem uma fórmula mágica, não tem o que você aprenda na faculdade, no MBA, é tudo muito no dia a dia. Mas eu senti a necessidade de aprofundar um pouco esse conhecimento. E também a partir das minhas próprias angústias, porque eu acho que a gente também fica o tempo todo tentando entender o que está acontecendo, né? Eu lembro que tinha uma fase da minha vida que, teoricamente, estava tudo bem. E eu pensava assim, nossa, mas por que eu não estou me sentindo bem? Sendo que... Sentir aquele vazio. Tem lá o checklist das coisas que você precisa fazer, e eu fiz as coisas do checklist e não está rolando, né? Sim. Então, a partir das minhas próprias angústias e das angústias de lidar com as pessoas, aí eu fui para psicanálise. E como é ser psicanalista e trabalhar com recrutamento e seleção? Você consegue unir as duas coisas? São coisas totalmente distintas? Nunca é 100% distinto, mas em alguns momentos é muito vida louca, né? Porque... A gente também gosta, né? Convenhamos. Porque é claro que os conhecimentos, eles se complementam. Eu acho que a psicanálise me fez ser uma recrutadora muito mais observadora, né, do que antes da psicanálise. Para a parte de mentoria de carreira também, eu acho que é um outro momento, porque dificilmente o que trava uma pessoa de procurar um trabalho é só a parte técnica. Então, muitas vezes, você tem o técnico, mas aquela travada mesmo, normalmente, ela é emocional. Então, eu costumo unir todas as coisas, mas também como todas as outras coisas da vida. Eu acho que quanto mais a gente degusta de coisas diferentes, maior é a tendência da gente, inclusive, ser criativo. Exatamente. Né? Eu já ia pegar esse gancho aí com você. Então, já a gente levando aí para o nosso tema, Fabiola, como que a autenticidade, a gente se conhecer, pode nos levar à criatividade? A arquitetura exige muito da gente ser criativo o tempo inteiro, mas essa criatividade também não é assim, né? E como que a gente pode usar esse impulso? Olha, eu acho que olhar para dentro, eu não vou usar o termo autoconhecimento, Tá. porque eu acho que autoconhecimento, às vezes ele é muito batido, ele vai para um lugar de nirvana, tipo, eu consegui me conhecer e tá tudo certo. E não é. E não é, né? A gente muda o tempo todo e a gente vai se conhecendo o tempo todo, né? Mas essa habilidade de olhar para dentro, ela é importante tanto para o cliente conseguir saber o que ele quer. Então, eu vi o programa de vocês que falava de autenticidade ali nos projetos e falava da importância do cliente saber o que ele quer para conseguir entregar um projeto. E aí eu fiquei pensando,
perfeito, né? Se a pessoa ela não sabe, provavelmente ela pode ter um projeto maravilhoso, como foi dito no programa, um projeto de Pinterest, Sim. que a pessoa entra ali e ela não se sente parte, né? Mas se quem está fazendo o projeto, o arquiteto, o decorador, e se essa pessoa não fez também um trabalho de mergulhar para dentro, o que ela entrega? Como que é possível a gente dar para o outro que a gente não tem? Exatamente. E às vezes, como é possível eu acessar em você essas informações se eu mesmo não me acesso, eu mesmo não me conheço, não é? Eu acho que esse é o equilíbrio, né? A gente conseguir nos conhecer para a gente conseguir até se aprofundar e mergulhar, porque quando a gente faz um projeto, acaba que a gente mergulha na vida da pessoa. E até para mergulhar na vida dessa pessoa, quais são os cuidados que tem que ter, quais são os gatilhos que podem ser acessados. É muito difícil a gente ter uma empatia quando não passou pela gente. Sim. Né? Então, ter esse cuidado de olhar para dentro, ele é fundamental, tanto para a qualidade da entrega, quanto para essa questão de conseguir propor algo novo, né? Então, de conseguir ter aquele suspiro, que é, né? que é quase poético, assim, que você fala assim, nossa, né, veio alguma coisa que está dentro de você, obviamente, ela não veio do nada, tem muitas técnicas para isso, mas isso necessita de pausa, né? Tem um verso do Drummond que ele fala que a vida precisa de pausa, né? Então, essa pausa ela é fundamental para olhar para dentro e para criar. Ainda mais agora, né? A gente chegando aí no fim do ano, por isso que quando a Fabiola, até a gente conversando, a gente falou sobre esse tema, sobre criatividade, cansaço, trabalhar muito, como que a gente se conhece, acessa isso. Vai chegando essa época, a gente já começa a ficar mais introspectivo, pensar o que fez ou o que não fez. Então, eu acho que é uma forma da gente dar essa pausa, descansar, que é difícil, né? Já já a gente vai falar também sobre o cansaço, né, Fabiola? Então, é difícil. E eu queria que você me falasse quais são os benefícios depois que a gente consegue conhecer a gente, como que a gente, ou até mesmo mecanismos, como que é possível chegar nessa autenticidade, se conhecer. Quero que você me dê inspirações aí, porque eu sei que não é algo tão simples. Né? Não é algo tão simples, é uma coisa complexa e é um caminho. Eu acho que a gente nunca chega, mas a gente vai caminhando, né? E dentro disso, talvez, não sei se o termo que eu usaria é benefício, mas talvez o melhor ganho seja a gente não estagnar. Sabe, não parar, não ficar paralisado em algumas coisas que às vezes não permite que a gente ande, né? Sim. Então, você olhar para dentro não significa que chegou no nirvana, em que você nunca vai sentir dor nenhuma, em que você nunca vai sentir... Muito pelo contrário, a vida, ela se impõe. Né? Muitas vezes a gente não está no controle de nada, né? A gente vai lá, planeja, etc. A pandemia teve aí para mostrar isso. Então, muitas vezes a gente está ali no caminho, a vida se impõe e a capacidade da gente sentir, mas sair, é muito maior quando a gente entende por que as coisas nos afetam. Sim. Né? Tem gente que às vezes consegue ficar a vida inteira num ciclo que ela não sai dali. É cíclico. E você tocou numa parte, Fá, o controle. E o controle na nossa área exige muito, porque você quer ter o controle dos prestadores, controle do que está acontecendo, controle do projeto. E a gente conseguir trabalhar também, que a gente não consegue ter controle de tudo, é fundamental na nossa vida e para lidar com o outro. Perfeito, assim, acho que tem coisas que podem ajudar muito, que assim, é você ter um belo de um processo, é você ter as coisas estruturadas, isso ajuda, inclusive, para conseguir ali lidar com o imprevisto. Mas tem coisas que dependem do outro, então você pode, por exemplo, ter feito um projeto maravilhoso e, de repente, por alguma coisa muito específica, muito pessoal, isso atravessa a outra pessoa de um modo que você não previu. E aí não é sobre a tua qualidade de entrega, é sobre como isso também afetou o outro, né? E se a gente não tem controle do nosso inconsciente, não tem 100% de controle. Dentro da arquitetura está aí a neuroarquitetura, que estuda muito essas questões do inconsciente, até como uma ferramenta, né? Mas a gente não tem controle. Se a gente não tem o controle do nosso inconsciente, como que a gente vai ter o controle do outro?
Será que não é uma fantasia, né? Achar que a gente consegue 100% prever tudo que vai acontecer? E aí já entra também na parte da cobrança. Porque a gente já começa a se cobrar porque não conseguir entregar. Eu, particularmente, eu tenho muito isso. Todo projeto, eu olho e eu falo, não dei 100%. Faltou alguma coisa. Ai, faltou mais tempo. Mas às vezes a gente tem mais tempo e vai ter sempre esse sentimento de cobrança. E às vezes o caminho é lidar com a falta, né? Porque sendo pessoas e sendo humanos, a gente nunca vai chegar no estado da arte. E é lidar com a falta, ok, faltou. Sim. Né? Eu posso, de algum modo, num outro momento, fazer de um modo diferente, mas mesmo que a gente faça de um modo diferente, sempre vai faltar. Porque senão, imagina, a gente passar a acreditar que a gente consegue suprir tudo. Seria uma utopia. Seria uma utopia, né? Então, entender que essa falta faz parte, acho que é a gente reconhecer que a gente é gente. E até não estagnar, né? Porque senão, eu sou perfeita, consegui, maravilhosa. Tem hora que a gente precisa, mas eu acho que, principalmente na nossa área, que exige tanto até da criatividade, se você estagna, você também não consegue evoluir e surpreender, né? Cada vez mais. Talvez o caminho seja se acolher apesar da falta. Nossa, vamos deixar essa frase? Vamos tatuar essa frase? Vamos um corte, a gente precisa. Então, se acolher apesar da falta. Você alugou um triplex na minha cabeça. Bom, vou até chamar um comercial para a gente refletir. E no próximo bloco, Fabiola trouxe dados sobre cansaço, burnout, estresse. E eu tenho certeza que você precisa conferir. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o nosso Arc Decor Show. Estamos falando hoje sobre como a autenticidade pode nos impulsionar para uma vida mais criativa. E a Fabiola trouxe dados. Vamos apresentar alguns dados sobre a exaustão no Brasil. Eu não sabia nem que tinha como medir, tá certo? Falar? Isso, e tem. Então, eu quero que você me fala, Vamos olhar. Aí. Olha só, estamos no top 10 do mundo, o país que tem pessoas mais ansiosas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pensa. A OMS. Então, o Brasil é o primeiro lugar em pessoas ansiosas. Em pessoas ansiosas no mundo inteiro. Nossa, olha eu faço só. parte desse número, mas vamos lá, vamos entender mais. Né? Então, a gente tem ali uma estimativa que 9% da população tem aí um quadro ansioso, né? O estresse severo, quando a gente vai ali para o ambiente de trabalho, tem a Vitude, que é uma plataforma online, né, voltada para a saúde mental, ela colocou ali que 37% das pessoas dentro do ambiente organizacional que tem alguma patologia voltada para a questão da saúde mental, estava com estresse, tem estresse severo, né? E aí eu fiquei pensando como dentro da arquitetura, quando a gente fala muito de profissionais autônomos, essas pessoas não estão aí nesse número. E aí? Porque isso daqui é somente pessoas CLT, registradas, que trabalham em companhias. Exatamente. Fora quem trabalha por conta, que hoje em dia é, sei lá, 50% da população, talvez? Eu não tenho esse dado, mas né, algumas atividades... Bem alto. É bem alto. Algumas atividades, elas são mais compostas de profissionais autônomos, como arquitetura, né? E aí fica um ponto interessante que quem te cobra quando você não tem um chefe? Porque o nosso estresse, a nossa cobrança interna, muitas vezes ela é muito mais rígida. Severa. Muito mais severa, né, do que quando a gente tem ali uma pessoa externa. Sim. Né? O nosso superego, muitas vezes, ele é muito mais severo. E aí? Como que está a saúde dos profissionais da área da arquitetura, né? A saúde mental. E aí, quando a gente olha para a depressão, a gente tem aí um percentual de diagnóstico em 2019 de
aproximadamente 10% da população, que foram em busca, né, de um cuidado médico. E aí também fico pensando que o tanto que muitas vezes a gente negligencia, porque muitas vezes as pessoas acham que não tem tempo para isso, que é frescura, né? Como que seriam esses dados, se esses dados de fato tivessem abrangendo a maioria da população? Sim, né? E provavelmente aqui são pessoas que têm um atestado médico, mas muitos não têm acesso, não conseguem nem diagnosticar, né? Então, provavelmente esses números são quase o dobro, talvez. Bem provável. Exatamente. E é muito interessante trazer esse tipo de conversa para dentro do empreendedorismo, porque a gente tem muito essa conversa dentro da parte organizacional, né? Existe a área, inclusive, de segurança do trabalho, medicina e segurança, que é uma área destinada para isso. Mas e dentro dos profissionais autônomos? É muito raro, quando eu vejo eventos de empreendedorismo, o tema saúde mental está ali. E aí? Isso não impacta na produção? Isso não impacta no bem-estar? Isso não impacta na entrega? Por que a gente não está falando sobre isso? Sim. E, por exemplo, Fabiola, eu quando era da aviação, eu tinha uma lei regulamentadora, que eu não poderia ultrapassar X horas voadas. Então, era 11 horas, que era o meu máximo de trabalho. Então, deu ali, acabou, chega. Se acontecesse qualquer imprevisto, eu era obrigada a parar, largar o voo e para o hotel descansar. E isso não tem no nosso dia a dia. O meu computador não fala, desliga, Jaqueline, vai descansar. Não é? E até você comentou em palestras, as pessoas também são incentivadas a trabalhar cada vez mais. Eu queria que você me falasse o que você acha desse cenário. Eu acho que é um desafio descolar disso, porque a gente é incentivado o tempo todo a estar produzindo até quando está descansando. Então, muitas vezes, o descanso, ele também se torna quem é que fez a maior maratona de séries, quem é, né, até o descanso... Sempre uma competição. Uma competição, né? Inclusive com as redes sociais. Então, é como se a nossa validação tivesse no número. E ter a capacidade de parar e olhar até que ponto isso é benéfico para mim, também porque cada pessoa funciona de um jeito, pode ser que tenham pessoas que, de fato, competir com a série seja o lugar que ela vai descansar, né? Mas encontrar sua individualidade dentro disso. Então, a gente tem um monte de coisa posta, e qual que é a parte da tua individualidade? Como é que você quer lidar com isso? Né? E será que eu estou entrando na onda? Ou será que eu tenho alguma autonomia porque eu olhei de fora e eu questionei o quanto que isso serve para mim e o quanto que isso também impacta no meu trabalho? Eu trabalho de fora do corporativo desde 2012 e eu já passei muitas fases, desde ser a minha gestora mais severa e até de entender de ter ali as minhas regras de descanso. E eu observo que depois que eu comecei a ser mais generosa com as minhas pausas, com o meu descanso, o meu resultado ele melhorou muito mais. Principalmente naquela parte de encontrar soluções. Sabe chave de carro? Quando você está muito atrasada, a chave está do teu lado e você não consegue... Né? Quantas vezes quando a gente está nesse trabalho interrupto que a solução está ali e você não encontra? Então, se o objetivo de trabalhar muito é de produzir bastante e ter boas entregas, será que essa é a melhor estratégia? Aí cada um vai ter a sua resposta. Vamos deixar... Bom, jogamos, né? Postei e saí correndo. Saí correndo. E você trouxe também dicas, né, de 2 podcasts. Ou você quer falar mais sobre os dados? Não, tá ok, é isso. Bom, eu trouxe uma dica de podcast, eu dei uma olhada, fui procurar arquitetos que também são psicanalistas. E eu encontrei muita gente ao longo da história, encontrei muita gente aqui no Brasil, é muito interessante porque até quando a gente pensa na psicanálise, o Freud usa uma linguagem que bebe muito da arquitetura, quando ele fala de estrutura da nossa psique, de uma série de coisas, e tem muita sinergia, né? E a Joyce, né, a Joyce Bert, é uma
pessoa, uma mulher que eu já acompanhava antes, que ela fala muito da questão da arquitetura, do urbanismo, e ela também é psicanalista, ela também costura como que tudo isso afeta a nossa saúde mental, eu acho ela maravilhosa. Então eu trouxe 2 podcasts que ela participa, ela tem um podcast só dela também, se procurar lá no Spotify dá para achar, mas é um que ela fala de saúde mental, especificamente, e o outro que ela fala entre desejo e realidade, e é muito bacana esses 2, eu deixo aí como uma dica, mas também deixo dica para a audiência procurar essas pessoas que navegam entre esses 2 universos que são tão parecidos e que tem tanta sinergia, que tem tanto para contribuir um com o outro. Sim, e eu queria que a gente falasse um pouco, Fabíola, sobre o burnout. Eu não fui diagnosticada, eu já passei por isso, eu falo que hoje em dia, se tivesse nome, provavelmente seria. Mas e na arquitetura? Como que estamos aí, à beira do abismo? O burnout, que é essa questão do esgotamento, né? Eu acho que para além de dar um nome, para além do diagnóstico, eu acho que é possível a gente olhar para dentro e perceber essas fases, esses momentos em que a gente efetivamente está se sentindo esgotado, né? E qual que é a função disso? Qual que é a função do esgotamento, né? O que de alguma forma ele contribui, como que de alguma forma ele te movimenta. E é muito engraçado que se você começa a observar, você encontra as pessoas, você manda ou um WhatsApp, alguma coisa, você fala assim, oi, como que você tá? Todo mundo fala que tá correndo. Tô na correria. Tô na correria, há muita coisa para fazer, muito cansado. Como se isso, inclusive, fosse um validador de sou uma pessoa produtiva, sou uma pessoa que estou no mundo. Que estou trabalhando. Sou uma pessoa que estou trabalhando, né? E é interessante a gente pensar como que a gente pode, de alguma forma, desafiar esse modo de estar no mundo. Será que a única forma de produzir é estando exausto? E a única forma de eu estar no mundo é trabalhando? E a única forma de estar no mundo é trabalhando, né? Então, quais são também as minhas outras faces, as outras coisas que eu faço e que, de alguma forma, elas vão impactar no resultado do meu trabalho. Sim. Não tem como, né? O que a gente na nossa vida como um todo, das fontes que a gente bebe, né? Então, às vezes eu estou dando orientação de carreira, a pessoa fala assim, eu acho que eu vou fazer um MBA. Eu falo, gente, vai fazer um curso de História da Arte, vai fazer, né? Outras coisas que, de algum modo, vão te trazer outras referências e que também estão muito ligadas com o nosso tema de hoje, que é a criatividade. Sim, até a nossa zona de conforto, né, Fabíola? Acho que começaram algumas ondas aí de falar sobre isso, que antes que as pessoas queriam saia da sua zona de conforto, né? Parecia era tema da palestra, E, assim, deixa na minha zona de conforto, tá tão quentinho aqui, tá tão gostoso. Eu não quero sair daqui. Mas ao tempo todo a gente é cobrado a inovar, a mudar. Eu acho que a zona de conforto é interessante, porque muitas vezes, quando as pessoas falam de sair da zona de conforto, elas estão falando de um lugar de desconforto que a gente continua. Muitas vezes a gente fica em situações que são situações de desconforto. E não sai dali porque, de algum modo, tem essa dificuldade de fazer esse movimento. Então, que bom que existem zonas de conforto. A questão é quando a gente está numa zona de desconforto e está se sentindo e não consegue sair dali. E aí a importância de olhar para dentro. E aí? Né? Por que eu estou repetindo uma situação que, de algum modo, é uma situação que me gera desconforto? E eu sei que me gera desconforto. E por que eu não saio disso? E a gente só vai deixando ali, ó, pra debaixo do tapete, não é? Algumas conversas a gente fala sobre isso. Tem uns tapetes que já estão até mais altinhos, Nossa, assim, na né? decoração fica lindo. Então vamos limpar esses tapetes aí, não é, Fabíola? Olhar para esses tapetes, ter coragem, né? Às vezes não dá para levantar o tapete, mas quem sabe puxar aqui uma pontinha, né? Dar uma olhadinha, ver o que tá ali, né? dar uma aliviada. E, Fabíola, bom, como a gente fala em burnout, em cansaço, como que a gente pode sair dessa situação? Como que a gente pode caminhar aí para se libertar dessas
essas amarras, que acaba que a gente fica ali amarrado na nossa vida, né? Como que a gente pode caminhar para se libertar disso? Me dê dicas para as pessoas, para quem está nos assistindo. Comece. Talvez não vai resolver de uma hora para outra, mas pelo menos dê um passo aí para começar. Eu acho que ter essa coragem de olhar para dentro já é um primeiro passo, né? De reconhecer o que está sentindo, de reconhecer as emoções, né? Muitas vezes a gente está sentindo coisas, o corpo está gritando já, e a gente não tem coragem de parar e olhar e falar, nossa, o que é que está acontecendo? Então, ter essa coragem e dar esse primeiro passo, e aí cada pessoa vai ter o teu próprio caminho, cada pessoa vai ter o tipo de profissional que ela quer procurar, cada pessoa vai ter o tipo de estilo de vida que quer adotar, mas ter coragem de olhar no espelho e falar, olha, isso aqui não tá legal, né? Talvez seja um primeiro passo aí. E admitir que olhar para dentro é coisa séria, e que a gente nunca tá 100% ok. Não existe esse lugar de que... Sabe post de Instagram que é terapia em dia? Eu digo, gente, não existe terapia em dia. Né? Porque, de fato, a gente se modifica, a vida se impõe, as coisas acontecem. Então, também ter coragem de assumir a humanidade, de ter alguns momentos que falar, olha, eu preciso de ajuda. Sim. E agora que você tocou no ponto de terapia, qual que é a importância, né, de tudo que a gente trouxe, a importância da terapia, da análise, até se você quiser falar da diferença, como a gente pode buscar esses profissionais para ajudar, né? Porque a gente precisa, às vezes a gente também quer caminhar sozinha, eu sou independente, dou um jeito aqui, não dá. Olha, eu acho que eu posso falar mais do meu processo de análise. Tá. Eu faço análise há muitos anos já. E quando eu comecei era interessante porque eu fui procurar análise a partir de uma angústia extrema. Então, essa zona de desconforto e que chegou no limite de que, olha, não dá mais, né? Então, eu procurei análise a partir disso. Mas eu lembro que o fato de eu ter um dia por semana que eu tinha que sentar e falar com alguém me obrigava a olhar para dentro. Porque eu vinha de uma rotina e eu vinha de de um meio, de uma filosofia de vida em que isso não era... É como se não fosse possível. É como se não existisse um tempo para isso. Né? E eu lá, parar, sentar e me abrir, fazia com que, de alguma forma, eu priorizasse, pelo menos uma vez por semana, de eu me escutar. Porque... para além da pessoa que está te ouvindo, tem aquela coisa que você começa a falar e você começa a se ouvir, e você começa a ter coragem de observar coisas que em alguns momentos você não teria coragem de verbalizar. Sim. Né? Então, eu acho que isso é super interessante. E aí, quando você vai aprofundando, você vai percebendo, né, padrões de comportamentos. Olha, eu estou fazendo isso, o que será que eu estou repetindo? O que foi que eu aprendi? Qual que é a função disso que eu tô reproduzindo da minha vida? O que é meu? O que é do outro? Né? Isso é importante. O que é meu, o que é do cliente, o que é da família. Exatamente, né? E até falando em trabalho, assim, uma coisa muito pessoal minha, mas que eu tinha uma dinâmica de trabalhar pela exaustão para buscar autorização externa, para buscar validação. E aí, qual que é a função dessa validação? Então, eu chegar no ponto de eu conseguir me validar, apesar das faltas, e não ser refém da validação do outro, foi fundamental para eu conseguir me permitir viver outras coisas na vida. Nossa, Fabíola, eu não vou dormir essa noite. Bom, então vamos lá, se a gente pudesse aí listar, o parar, olhar para dentro, se reconhecer, não se cobrar e entender o que é do outro. É do outro, o que é meu é meu. É difícil, né? É um desafio, é um desafio. Não é difícil, é desafiador. Um desafio, mas é possível, que bom que é possível. É possível, e contar com profissionais para isso, e é super importante. Aí você tinha feito uma pergunta de como procurar esses profissionais, né?
tem diversas formas. Hoje em dia tem, inclusive, lugares, tanto dentro das universidades, quanto profissionais que reservam agenda para atender clínica social para pessoas que, às vezes, porque não é acessível para todo mundo, mas já está se abrindo aí um caminho, tem, né, além do CAPS, etc. Mas eu acho que tem muito lugar para procurar. O importante é procurar profissionais sérios que não vendam uma promessa. Porque quando a gente está falando de psique, a gente está falando de um lugar muito profundo, né? E que ninguém desvendou tudo. Então, se alguém prometer que, olha, eu vou te dar ali os 5 passos e a partir disso você vai chegar no nirvana e você nunca mais vai sentir nada na tua vida, você nunca mais vai sentir um incômodo e você vai ser uma pessoa que, né, corre. Talvez a dica seja essa, procurar profissionais sérios que entendam que essa questão da psique, ela é uma aventura e vamos dar a mão, vamos junto. Sim, trabalhar com a verdade, né? Porque a verdade é a nossa verdade que está em jogo, né? Então faz a diferença. Faz a diferença. E eu super entendo, por exemplo, quando uma pessoa está com um sofrimento muito profundo, que ela queira procurar alguma coisa que gere uma mágica. Sim. Né? Eu super entendo isso, né? E aí, por conta disso, a gente, às vezes, cai em armadilhas. Então, para pensar que, às vezes, você não vai conseguir resolver como uma mágica. Mas, às vezes, dar um passo já te deixa um pouco mais próximo do que você deseja, né? Tem uma música do Chico Science que ele fala que um passo à frente e a gente já não está mais no mesmo lugar. Então, é pensar isso, né? Pensar, olha, talvez eu não esteja no lugar que é o meu sonho. Sim. Mas eu dei um passo. Dei um passo. Ai, que demais! Eu amei! Já estamos aqui chegando ao fim. A gente ficaria aqui mais umas 2 horas, né, Fabíola? Com certeza. Mas eu gostaria de te agradecer esse cuidado que você teve, vir até aqui, falar de um tema tão importante, delicado, né? Mas eu tenho certeza que vai ajudar alguém nessa transformação. Muito obrigada. Imagina, eu que super agradeço. É uma honra estar aqui. Eu achei super gostoso conversar e super generoso da sua parte abrir espaço para falar de uma coisa que normalmente não é a pauta principal. Né? Então, muito obrigada por isso. Mas esse é nosso intuito mesmo, de falar sobre arquitetura, mas de uma forma ampla, não é só o projeto. Quem dera se fosse, seria tão fácil. Seria, não é, não é. Muito obrigada, Fabíola. Eu que agradeço. Obrigada por aceitar estar aqui. E o nosso programa já está chegando ao fim. Agradeço a sua companhia. Lembrando que a Touch by Tita, que me vestiu hoje, corre lá para conferir se você ainda não tem o seu lookinho maravilhoso para o fim de ano. Corre que ainda dá tempo. E nos vemos na semana que vem. Tchau! Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.